Bem-vindo ao Café com Luciano Cels aqui nesse dia de hoje, nesse dia 2 para vocês aqui, o café, vai tomando aquele cafezinho gostoso, hein? Que aqui no caso eu tô tomando um suquinho de aguinha de coco. Bem-vindo você ao nosso canal, estamos com um vídeo importantíssimo hoje sobre vocês, não pode deixar de assistir que hoje tá muito bom. Quero também deixar aqui os vídeos de hoje, eventos anunciados pelo sistema, né? A gente vai falar sobre isso, também sobre a Venezuela, a gente fez ontem, transição planetária, os vídeos de hoje, também notícias do momento e todos os vídeos que a gente tem trazido aí para vocês. Vamos diretamente então às nossas notícias de hoje e falando sobre o título, que é eventos anunciados pelo sistema. Vamos analisar um pouco essa roda aí que foi trazida pela revista The Economist, que sabidamente é uma revista que traz profecias dos ilumes para a liberdade, para a Terra, né? Antes os Ilumes tinham aquele jogo de cartas que faziam as previsões e agora eles estão fazendo isso pela revista The Economist. E vemos também que muitas coisas aconteceram aqui, a gente teve ressonância muito alta esses dias aí e tivemos assim algum informe, né, geopolítico global que o sistema está colapsando, mas especialmente a gente quer falar hoje sobre a questão desses tremores. Então vemos também a gente quero ressaltar a cooperação humanitária de todos os países que fizeram para essa ajuda da Venezuela, né? E isso aí talvez seja o caos, o desmanchar de um velho mundo e o iniciar de um novo mundo, mas não temos maiores detalhes sobre como isso vai acontecer, mas a gente quer justamente comentar nessa live de hoje que a nova era de ouro está sendo preparada, né? Preparada de alguma maneira. Então aqui eu quero inicialmente falar sobre esse relógio aqui, que foi dado pela revista The Economist. Então esse relógio foi dividido em 13 fatias, né, que são os 13 meses, na verdade, que eles sabem que são 13 meses, né? O 12 foi uma coisa criada pela Cabo Escura, né? São 13 meses. Então aqui a gente tem exatamente janeiro, fevereiro, abril, novembro, dezembro e 13º mês, né? Que seria diferente, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, mês sol, né? E agosto, aí continua, então dezembro e o último mês aqui seria diferente, né? Então não é janeiro o último mês do ano e sim março, mas vamos deixar isso para outro vídeo. Então aqui dentro dessa revista dividida por 13 meses, nós temos aqui no mês de junho, então a Copa, né? Aqui o jogador da Copa, que aqui diz claramente que é Portugal que vai ganhar, vamos ver se Portugal ganha mesmo, né? E aqui vemos também uma taça de vinho, bem no final do mês aqui de junho, andando para cá, uma taça de vinho sendo derramada aqui, ó, o vinho, a gente pode ver aqui, está um pouquinho pequeno aqui, né? Um vinho sendo derramado, ou seja, um vinho saltando da taça, que é justamente um tremor, né? E vemos aqui também em agosto uma nova taça de vinho, derramando novamente. Então está previsto que temos um tremor agora em junho, final de junho, que aconteceu já na Venezuela, e um outro aqui entre agosto e setembro, mais para setembro, né? E vemos aí coisas incríveis acontecendo aqui, uma nova Pand, vemos aqui que mais aí, tudo que você imaginar, foguetes, tanques aqui, olha só, né? E aqui novembro, depois e termina que seria janeiro, o que a gente sabe como janeiro de 2027, a liberdade, a mão alta levantando, liberdade, e aqui os 250 anos da liberdade americana, né, o braço assim, né? Então assim, se isso for verdade, que até o momento eles acertaram bastante coisa, tem outros acertos aqui que eu não vou comentar, né? Mas eles já acertaram muitas coisas, aqui o conflito do Irã, aqui uma outra coisa, eles estão acertando assim quase tudo, a Economist. E vamos ver junto com isso uma faixa marrom gigantesca que aparece entre o Brasil e a África, preocupa especialistas e não é petróleo, né? A gente sabe que aqui no meio existe a chamada o fim da placa tectônica sul-americana, que estaria supostamente, né, se afastando e largando algum líquido que venha das entranhas da Terra, que acaba subindo, tá? Então a minha leitura é isso, que aqui está rachando embaixo do subsolo e esse líquido do magma ou algo parecido está subindo para a superfície, tá? Uma estranha mancha aqui. E vamos ver aqui também essa mancha que eu falei em outro sentido, aqui uma grande rachadura que existe exatamente
aqui no meio da Terra, né? E que, na verdade, ela não vai para cima, ela vai para cá. É a placa tectônica sul-americana, mas ela justamente nesse ponto está se partindo, né? Partindo. E vemos também aqui a falha de St. Andrews, americana, que é uma falha muito conhecida, que já está se abrindo também na Califórnia. E vemos imagens impressionantes aqui dos céus da Venezuela que ficaram avermelhados. Então a pergunta é essa: isso seriam previsões, seriam máquinas que estão fazendo isso? Segundo o Club Pelicano, e hoje nós temos live com ele hoje à noite, né? Ele fala que uma parte é natural da Terra, como a gente já sabe, que há movimentos tectônicos, uma parte é natural, mas a outra parte os malignos aproveitariam esse tremor que já é natural para intensificar e causar mais danos. E outra versão fala que a aliança interferiu para que o dano não fosse tão grande como deveria ser calculado por eles, tá? Então, esse evento que aconteceu na Venezuela seria, né, algo sim natural, acrescentado de vontade humana através de máquinas chamada de Ice Cube, que é uma máquina que produz esses tremores, tá? Ice Cube, cubo de gelo, e não mais o HRP. O HRP já é uma coisa quase que ultrapassada para eles, né? E vemos coisas incríveis aí como luzes no céu, fenômenos estranhos, né? Eu vou fazer uma live na sábado com essa pleiadiana agora, que ela fala que tem mensagens para a Terra e tal. E a Camila é muito bacana, vocês vão gostar muito dela. E vemos também ao longo de todo o mundo, né, essas situações terríveis na Europa, calor extremo, 40 graus na Alemanha, 44 graus ali em Paris, né, França, Europa pegando fogo, e as usinas não estão dando conta de tanto que está acontecendo, não estão dando conta, né? 44 graus, e falam muito que esse tremor então teria sido provocado por artefatos climáticos na Venezuela, que é a questão, né? Armas climáticas na Venezuela, existem tecnologias capazes de gerar tremores à distância. Tremores à distância. E temos também essa moça que anuncia sobre o FEMA, né? Que são caixões de concentração. Eles têm 2 milhões dessas ataúdes aí para depositar pessoas. O Brasil também comprou 45 milhões de sacos pretos para isso que você, né, para os que já vão partir desse mundo, 45 milhões para entrega agora esse ano, em novembro de 26. Então, está sendo previsto alguma coisa grande no mundo, isso que eu quero dizer. Não quero causar alarde, não quero fazer o foco nisso, mas eu digo, alguma coisa muito grande está acontecendo no mundo, né? Acontecendo no mundo. A Márcia também, minha amiga aqui da minha cidade, ela alerta que tudo isso é provocado, é uma G mundial climática, né? E no mundo todo está acontecendo essas situações aí absurdas aí que estão acontecendo. Bom, aqui temos também o mapa da Terra, como é realmente, né? E a Terra está sofrendo grandes transformações e grandes aqui mais rachaduras. E aqui o Anel de Fogo, como a gente mostrou, que é um local que circula todo o Pacífico e tudo mais aqui. Mas eu quero comentar um pouco sobre esse assunto, peço que vocês prestem atenção, porque é algo, assim, eu fico naquele encontro. Se eu falo, vão dizer que eu estou dando pânico, né? Tu não falou que a aliança está no comando, que nada vai acontecer. A gente não sabe os desígnios de amanhã, ninguém sabe, pode prever o futuro, mas o que a gente tem em mãos, a gente analisa dados, né? Eu sou um pesquisador, não sou médium, não sou previdente, sou um pesquisador, um estudioso. Então o que nós temos dados nas mãos? Que existe a profecia que coisas iam acontecer, as profecias já foram alteradas para melhor, mas um pouco elas vão acontecer, e existe também, né, a intenção dos escuros de aumentar essa maldade no mundo. E existe a tendência natural da inversão magnética, né, da chamada zona da inversão magnética da Terra, né, que eu falo que a Terra é como se fosse um barco que, né, movia para cima e para baixo, assim, né, inversão magnética, e a zona de modulação. Então existem vários fatores que trabalham em conjunto e eles se amplificam entre si. Então isso é feito
pelas mãos humanas? Essa é a grande pergunta. É feito pelas mãos humanas? Até o momento, a resposta que nós temos é sim e não. Não porque existe esse envolvimento natural, e sim porque eles estão querendo mesmo destruir certas partes da região do mundo aqui para instaurar, o chamado Smart Cities, outras coisas parecidas. É o que fizeram no meu estado, do Rio Grande do Sul, que criaram chuvas assim absurdas. As terras foram inundadas todas por aqui, agora estão preparando novamente para acontecer de novo, Está dando muitas alertas aí que, devido ao governo do estado não estar desassoreando a Lagoa dos Patos e o Rio Guaíba, a primeira chuvinha forte que tem, Porto Alegre vai ser inundada novamente, tá? Então é um absurdo o que estão fazendo com o nosso estado, e a gente sabe que isso é o tal do Plano Marshall, que queriam para tomar as terras aí dos globalistas, e infelizmente nós temos um governador aqui no sul que é filiado, é um filho dessa turma do mal. Mas como a gente também tem notícias que a Aliança está fazendo a parte dela e limpando tudo, a gente acredita que é um misto de tudo. Há um misto da Aliança atenuando as situações, e há um misto ainda de alguma retaliação dos malignos. Isso que é a opinião que eu vou dar. Posso estar errado, me escreva nos comentários se você tem uma notícia diferente da minha, mas eu acredito que é um misto de natural com coisas que devem acontecer, porque a Terra está passando sim por um processo. Podemos ver as falhas ali, a Terra está caminhando, está se movendo, está como se deslocando, se abrindo assim, temos até mesmo ali na região de Torres, no meu estado, uma falésia, que é a praia, aquela praia que tem aquele paredão assim na beira do mar, e foi encontrado a continuação desse paredão lá na África, num país chamado Namíbia, no sul da África, ou seja, eram assim encaixados os continentes, milhões de anos, rompeu-se e foi se afastando. Então aqui Torres e aqui Namíbia, e os paredões eles continuam, incrivelmente isso, não tem a foto aqui agora, mas a Namíbia. Então existe esse movimento permanente da Terra, que é de milhares de anos, Acreditamos que isso está acontecendo lentamente com a Terra, mas não precisamos nos preocupar. O que nós temos que nos preocupar é, primeiro, manter a serenidade, o foco, a precaução. Tudo pode acontecer. Como é que dizem os mestres ascensos, Prepare-se para o pior e espere o melhor. Então nós esperamos o melhor. Nós focamos na vitória da luz do Brasil e esperamos que nada aconteça. Mas se acontecer, a gente tem previdência, a gente tem alguma maneira de se defender, a gente já, ao primeiro alerta, a gente já se manda. Se vocês verem essas luzes vermelhas no céu, aí como a gente viu piscar dessa maneira, provavelmente vai ter algum tremor nesse lugar onde tinha essas luzes. Eu também não sei dizer, mas você pode ter um plano B, tipo, se acontecer alguma coisa, eu vou me refugiar aqui no porão, que é o lugar mais seguro da casa, no banheiro. Geralmente o banheiro são menor, a estrutura é mais resistente, Em caso de inundação, é bom você ter sempre algum material para te ajudar, se possível até uma boia inflável, alguma coisa, sei lá, estou só supondo, ter algum recurso, ter algum documento, eu não sei, existem várias maneiras de se prevenir, não quero assustar ninguém, mas é provável sim que coisas ainda aconteçam no Brasil, estão sendo atenuadas sim, mas mesmo assim esse atenuar é muito grave, Então a gente vê que a Aliança está fazendo de tudo para que isso não aconteça mais, mas um pouco faz parte do mundo de acontecer. Então, pelo sim, pelo não, a gente se torna uma pessoa previdente. Então, seja você previdente e seja uma pessoa tranquila e deixe o seu coração, especialmente o seu coração preparado, aliviado, sem mágoas, sem grandes apegos e livre para tudo que vier. E sempre a gente diz, Pai Celeste, nós invocamos a tua intercessão no planeta Terra para a libertação desse karma maligno que tem de previsões de catástrofes pelo mundo. A gente pede que a tua intervenção aconteça, mas seja feita a tua vontade, me fazei saber antes de qualquer coisa para eu poder ter tempo de me preparar também, Então a gente tem ideias que poderá ter era do gelo, que poderá ter isso, eu não sei. Eu repito, estou sendo aqui apenas um informante. Essas previsões existem, nós esperamos que não aconteçam, mas se acontecer, nós não podemos chegar e dizer, tu foi culpado, tu não avisou. Então eu estou avisando, Alguma coisa se prepare, porque pelo andar da carruagem,
muitas terras vão balançar aí daqui para frente aí, tá? Então vai deixando seu like, a gente vai completando o nosso vídeo de hoje. Deixa o seu abraço carinhoso aí. A gente se vê nos próximos. Excelente dia, a luz venceu. Beijo.